hoje nós estamos vivendo um novo cenário educacional que a gente nunca pensou viver, né? Nunca a gente pensou que não estaríamos nas escolas, que a gente não estaria presente e que a gente estaria só vendo os nossos alunos através de uma tela. Então, tudo isso é muita novidade, né? Novidade para todos nós, foi um impacto na educação. A gente sabe que é um dos setores que mais foi impactado foi a educação, né? Nós sabemos disso, diante de tantos entraves que nós temos, e foi importante para a gente refletir sobre essa tecnologia na educação, né? Então, eu vou colocar minha apresentação aqui na tela, vou apresentar para vocês, e lá vou falar um pouquinho de mim ainda, tá bom? Vou continuar minha apresentação pela apresentação, tá certo? Usando os recursos tecnológicos, né? Então, assim, primeiro quero dizer que sejam todos bem-vindos, e sintam-se à vontade, e vamos aí pelo chat refletir, discutir, conversar, tá bom? Vou aqui apresentar para vocês a minha tela, para a gente começar conversando, vendo algumas questões que eu trouxe para vocês de reflexão, tá? Como uma das coisas que a gente vai refletir e discutir muito nessa tarde de hoje, é que é justamente sobre essa função do professor, seu microfone está aberto, sobre essa função do professor dele ensinar, né? Hoje a gente entra numa discussão de ensinar, né? Então, eu estou vindo aqui não para ensinar, mas a proposta é que a gente aprenda, mas não estou vindo com essa postura de ensinar vocês, não. Eu vou trazer reflexões, vamos discutir e vamos compreender algumas questões, sim, tem teóricos, sim, que falam, que fizeram estudos, mas a gente vai principalmente dialogar, compartilhar o que a gente sabe, até muitas vezes as nossas angústias, e sobre isso a gente vai dar esse feedback e conhecer um pouquinho mais, né? Porque a gente sabe que quando a gente estuda, quando a gente busca aprender, a gente sempre sai ganhando com conhecimentos a mais, tá bom? Mas a minha função aqui hoje não é ensinar. E aí a gente vai fazer uma reflexão sobre o ensinar. O professor, ele só ensina? É o professor que ensina? No século XXI, o professor ainda ensina? Então, nós vamos conversar sobre isso, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a abrir o áudio e falar, que aí eu paro uma paradinha, tá bom? Pronto. Chegou a apresentação para vocês? Pronto, minha colega aqui já me deu feedback. Tá bom? Então, hoje nós vamos conversar com os professores da educação básica, né? Então, me foi passado que a gente tem professores aqui do 1º ao 9º ano, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Nosso tema é a aprendizagem criativa para promover o engajamento estudantil. A gente sabe que aqui a gente tem 2 temas, né? A gente tem dois grandes contextos de discussão. O que é a aprendizagem criativa e o que é o engajamento estudantil. Vou passar aqui minha apresentação primeiro. Sou Simone Laureano, mestra em Tecnologia na Educação e Matemática pela UFPE, também sou pedagoga, sou pesquisadora das metodologias ativas para a educação, né? Temos um grupo no doutorado e encaminhando essas questões, esse é o foco dos nossos estudos. Eita.
Peraí, bicho. Deixa eu só, peraí, vou só ocultar aqui, tá? Vamos lá. Pronto. É porque eu tava para tirar o ícone ali. Então, sou também integrante do Hub Educate, que é esse grupo, né, de estudos da Universidade Federal de Pernambuco, coordenada pela professora Dora, pelo professor Marcos Barros, também, que faz parte também da coordenação do REDEC, né, o pessoal, gestores, coordenadores já tiveram também esse encontro com Marcos Barros, e também eu sou gestora de uma unidade educacional de tecnologia na Prefeitura do Recife. Hoje, a gente vai fazer uma interação. Não sei se vocês já ouviram falar em nuvem de palavras, né? É uma tempestade de ideias, né? Então, hoje a gente trabalha muito com essa questão. Há muito tempo a gente sempre falou, sempre se trouxe de que a aprendizagem, ela tem que ser ativa, né? O aluno, ele tem que estar numa posição ativa na aprendizagem. E a gente, já há muito tempo que se fala, olha, vamos ver os conhecimentos prévios dos alunos, não é? Então, essa ideia, esse aplicativo, aí eu vou pedir a vocês para a gente pegar o celular e a gente vai fazer uma atividade agora com o celular, tá bom? Então, essa é uma nuvem de ideias, né? Nuvem de palavras. Se vocês, quem assiste o encontro, né, que passa na televisão, ela usa as notícias que estão sendo mais cotadas, que estão se falando mais nos jornais, ela sempre abre o programa com essa nuvem de palavras, né? Então, eu acho, não sei se vocês já viram, mas é uma atividade que a gente faz com os alunos para o que é que eles entendem do que a gente quer trabalhar, daquele conteúdo que a gente vai desenvolver com os nossos alunos. Então, agora, para eu desenvolver esse conteúdo com você, aprendizagem criativa, eu quero trazer, mesmo sem a gente poder estar ali pertinho um do outro, eu quero que vocês participem e interajam no celular, pode ser no computador, você botar a aba, se você tiver no computador, você abre outra abinha, clica lá no mais, e você clica o code, tá voltando aqui, viu, gente, porque a apresentação saiu. Esse QR Code aqui, vocês vejam, faz parte da vida dos alunos, nossos alunos. Oi, Simone, desculpa te interromper, tá travando muito. O pessoal tá relatando aqui no chat também que tá travando muito. Não sei se é tua internet. Quer que a gente... Ah, tá. Eu vou mudar aqui a minha internet, tá? Só um minutinho. Do administrativo. Eu saí do administrativo. Estava nele, ele entrou. Pronto, vamos tentar de novo. Fernanda, tá ok? Tá melhor? Agora melhorou, inclusive a imagem. Tá bem melhor. Acho que agora a gente então, consegue. Ela automaticamente entrou por outra que realmente está mais fraca. Então, veja só. Eu vou voltar aqui só para dar uma explicadinha, então, para vocês. Esse é o nuvem de palavras, uma tempestade de ideias, que a gente pode usar esse aplicativo que eu vou mostrar agora para a gente interagir com a turma. Fazer algo que os meninos adoram, que é usar o celular, né? Tanto você pode usar no computador, como você pode usar no celular, tá bom? Então, a gente tem aqui o QR Code. O QR Code, ele
traz esse código, né? Ele já traz um código que você faz a leitura por aquele leitor, que é um aplicativo também que você tem no celular. Hoje, quando a gente chega num shopping, já tem, né, no estacionamento o QR Code para você saber onde você deixou seu carro. Então, em vários lugares hoje, o QR Code está sendo muito utilizado. Então, já faz parte da rotina dos nossos estudantes, já faz parte da nossa rotina, né? Então, se você tem o QR Code, o aplicativo no seu celular, que eu acredito que a maioria tem, quem não tiver, depois instala, tá certo? Que é interessante você ter no seu celular. Quando a gente quer colocar o WhatsApp no computador, a gente não precisa, né? Vai lá, precisa do QR Code para ele ler e você acessar pelo computador o seu WhatsApp, não é isso? Então, quem tem celular, vai clicar no abrir o aplicativo do QR Code e coloca para a tela e vai fazer a leitura. Quem não tiver, você vai entrar no site, aqui nesse mentimer.com, e aí ele vai pedir um código para você. Vou te mostrar para onde é que a gente vai. Ele vai para cá. Deixa eu entrar aqui, que eles... Também o cara da internet que saiu. Veja que esse Mentimer aqui, tá vendo? Ó, quando você colocar no Google, você já vai conseguir abrir também. Se você digitar mentimer.com, ele já vai abrir. Aqui eu vou abrir com o meu Google, tá vendo? Porque ele é um aplicativo que você não precisa se cadastrar. Você pode dizer que quer se conectar com ele através ou do seu Facebook ou através da sua conta Google. Então, como eu já tenho ele ativado pela minha conta Google, aqui, ó, minha conta, ele já vai entrar na minha conta. E aí, todas as minhas apresentações estão aqui, tá vendo? Essas foram apresentações que eu usei em outras palestras, em outros encontros. Então, eu utilizei um Mentimer diferente, então, a nuvem de palavras que eu fiz com o pessoal que eu estava trabalhando, né? Então, esse aqui é o que é criatividade. Então, eu vou abrir, que é esse que a gente vai trabalhar agora. Tá vendo? Então, ele tem aqui, se você quiser compartilhar, esse aqui para apresentar, eu vou colocar aqui para apresentar, e você tem aqui esse código. Você vai colocar o código. Quando ele pedir o código, você vai colocar esse código aqui. E ele vai pedir a você para escrever 3 palavras. Vai aparecer aqui na tela, conforme vocês forem entrando, vai vir, vocês vão colocar aqui, ó, vá para mente.com, vou colocar aqui, mente.com, tá vendo? Ele já pede o código. Ele já pede o código aqui. Então, você vai digitar esse código que eu tenho aqui, 761142. Eu só não estou conseguindo ver as mensagens do chat, tá? Por enquanto que eu estou com a minha tela em apresentação. Mas aí, se tiver qualquer dúvida, a Fernanda também pode me passar, tá? Estou esperando vocês acessarem e começarem a colocar as palavras. Você tem 3 opções para dizer o que é criatividade. Para você, o que é criatividade? Então, você vai colocar 3 palavras que para você indica criatividade, tá bom? Então, a gente vai aguardar aqui, porque vai aparecendo conforme... Olha, até agora nenhuma pessoa acessou, tá vendo? Então, vocês vão acessar e vão começar a colocar essas 3 palavras, ok? Eles têm dificuldade de acesso, é Suzana. Oi, Suzana. Mas esse link não usa muito internet. Do mesmo jeito que eles estão no Meet, eles conseguem entrar. Conseguem?
Consegue. Certo. Do mesmo jeito que ele entrou no Meet, ele usou a internet, ele usa o link. Ele não usa muito a internet, não. Ele é bem fácil, não usa muitos dados, entende? Entendo. É 76 11 42, é o nosso código. Opa, já chegou. Possibilidades, imaginação, e aí ele vai formando a palavra. A gente dá um tempinho, porque o pessoal quer, é um momento, né, de conhecer, né, de mexer, de praticar com a ferramenta, tá? É uma ferramenta de interação, imaginação, inteligente, criativo, inovador. Quatro pessoas, olha aí. Vamos entrando e vamos interagindo, vamos experimentando a ferramenta, né? A gente não pode ter medo de experimentar. A gente, enquanto professor, a gente tem que aceitar e buscar essas mudanças, né? Então, vamos lá. Estamos no momento de tecnologia a todo vapor, à nossa volta. Então, a gente segue explorando as ferramentas que a gente pode utilizar em educação. Diferenciar isso. Inteligente, aprendizado, inovações, invenção, ludicidade, pesquisar, sonhos, busca, capacidade, aprendizado, certo. Interações, criativo, inovação, Uma está dizendo aqui que não viu o início da explicação. Ok. Enquanto, vocês podem aí fazendo, que eu vou voltar para explicar para quem perdeu, tá bom? Daqui a pouco eu volto para aquela tela. Esse é o Mente-me, você vai usar o Mente-me, esse é o código da sala, tá? Você colocar aqui, é o mente.com, deixa eu colocar aqui, ó, mente.com, tá vendo? O meu já foi, mente.com, ele vai abrir o Mente-me, tá? Mente.com, aí aqui ele pede o código. Então, quando você digita aí no seu celular uma abinha, mente.com, ele vai abrir para você inserir o código. Quando eu inserir o código, ele vai abrir para que eu coloque as palavras. Vou colocar aqui só para ver, ó. Coloquei o código, 76 11 42. Aí vou entrar. Ele pede aqui as palavras, tá vendo? Então, você vai digitar as palavras, ok? E aí vai enviar, tá? Se mais alguém tiver dúvida, pode falar que a gente volta, tá bom? Vamos lá ver aqui as palavras. 15 pessoas. Então, vamos ver se chegou outras palavras novas. Talento, interessante, a gente vai discutir isso, se criatividade é talento, né? Inovar, superar, superação. Mas veja, a palavra imaginação é a que aparece em destaque, é porque muita gente está colocando a palavra imaginação. Então, as palavras que forem mais utilizadas, elas vão ter um destaque.
Então, a palavra imaginação e inovar é o que a maioria está colocando como conceito de criatividade, né? O que entende por criatividade, certo? Imaginação e inovar. Temos mais alguém? Vamos esperar só mais um pouquinho, porque ela vai ficar aberta. Você pode ir colocando. Essa ferramenta, ela tem a duração de 2 dias. Então, por exemplo, eu montei essa atividade ontem, porque eu sei que ela expira com 2 dias. Então, não adiantava eu fazer muito antes também. Eu poderia fazer agora, antes de começar, também poderia. Mas aí, para eu já deixar na apresentação o código, o QR Code, então eu fiz ontem, eu sei que ele vale por 2 dias. Então, como eu abri ontem, ele vai expirar amanhã. Amanhã, mais ou menos pela manhã, ele vai estar expirando. Você não consegue mais acessar. Mas se mais tarde você quiser acessar, você consegue acessar, tá bom? E aí você consegue mexer e usar as palavras. Essa ferramenta, ela tem essa nuvem de palavras, mas ela tem várias outras possibilidades, tá bom? Aí, outro momento que a gente tiver de explorar mais ferramentas de tecnologia, aí a gente faz outra formação só realmente mexendo e produzindo com essas ferramentas, tá? Então, eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu fechar aqui que tá. Vou voltar aqui para a apresentação. E aí, a gente vai assistir um videozinho agora. Como a sociedade mata a criatividade, tá bom? Vou colocar lá e depois a gente conversa um pouquinho. Eita. Não vou nem botar a tela inteira.
Boa tarde para todas. Boa tarde. O vídeo está melhor. Eu sei. Vou voltar aqui para cá. Pronto, estou voltando para cá um pouquinho, para conversar agora um pouquinho com vocês, tá bom? Aí a gente vai interagir um pouco, né? Para não ficar só eu falando, e que é mais o que a gente mudar um pouco esse formato de aula, né? Que a gente, professor, fala. Então, vamos interagir, né? Porque como é que a gente faz uma proposta e a gente faz igual, né? Então, se a gente quer fazer uma proposta diferente, a gente vai também fazer diferente. Então, eu queria conversar com vocês agora aqui no chat, tá? Eu estou com o meu chat aberto, e eu queria que vocês colocassem um pouquinho o que foi que vocês se conseguiram fazer uma relação com o vídeo. O que foi que lhe incomodou, ou o que foi que lhe chamou a atenção, o que ele levou à reflexão, tá bom? Eu queria um pouquinho de interação, você escrever aí um pouquinho para mim no chat, para a gente abrir um pouquinho de uma conversa. Porque esse vídeo traz muita coisa, né? Ele mostra a escola, o menino indo para a escola, né? O pai levando, então a gente vê tudo bem mecânico, né? Tudo muito mecânico. Então, assim, enquanto eu estou falando, pode ir escrevendo, viu, gente? Porque aí eu já aproveito e já vou lendo e a gente vai conversando. Então, traz muitas reflexões para a gente, né? Que o professor está sempre nessa constante reflexão da sua sala de aula, né? De como é que minha aula está boa, os meus alunos estão interagindo, o que é que eu preciso melhorar. Sim, os pais com muita resistência para o novo também, né? O tradicional, você vê ali que o pai também, e os pais que nós temos, os nossos alunos também, né? As famílias, muitas vezes, ele não entende, às vezes, quantas vezes você deu uma aula diferente, o menino chegou em casa e disse, a aula foi tão divertida, a gente nem teve aula, a gente só brincou.
Quantas vezes os alunos da gente não fez isso, né? E você tinha um objetivo, você deu uma aula, ele aprendeu, mas ele achou tão diferente daquele padrão que ele ficou, disse, hoje não foi aula, eu brinquei, foi tão legal, foi tão diferente, né? Então, essa situação, né, em que ele é exposto a algo diferente, a uma educação de uma forma diferente, né, como estou colocando aqui, a falta da criatividade, a repetição dos hábitos diários. Isso, a gente vai conversar justamente um pouquinho sobre isso. E aí, a tradicionalidade que não deixa a criatividade do adulto fluir. Eu tive uma experiência, enquanto criança, que eu não esqueço. Porque quando eu desenhava, na verdade, o professor não pedia muito para desenhar, ele pedia para pintar aqueles desenhos prontos, né? Ia lá, só pintava. E quando ele pediu para eu desenhar, eu me sentia muito frustrada. Eu dizia, eu não sei desenhar. Eu não sei. Então, assim, até hoje, né, o meu desenho é aquela cabecinha, bracinho, perninha, aquela casinha, porque eu não fui estimulada na minha criatividade para que eu me sentisse à vontade de produzir, né? Isso a gente faz muito com os nossos alunos, né? Então, esses moldes, né, que a gente coloca para os nossos alunos. E aí, que não permite que essa criatividade. E aí, vê, a imposição da rotina vivenciada pelo pai na vida do filho, né? A questão do filme. A proposta é igual para todos os dias, a mesmice, exatamente. E interessante, na hora do filme, ele faz assim, é para fazer o A, o B e o C, eu sei fazer, toma aqui. Mas não era isso. Eu não queria isso, era isso aí, isso para mim é fácil. Não tenho dificuldade para isso, né? Então, ele queria ser desafiado, ele queria coisas novas. Aquela música chamava a atenção dele, não é? Então, é quando muitas vezes a gente tem que ter essa sensibilidade para o nosso aluno, né? De perceber o que ele está precisando, o que a nossa turma está querendo, o que é importante para que eu faça com a minha turma de diferente, né? E aí, eu tive muitos problemas que até hoje eu tenho de não conseguir o quê? Desenhar. Eu tive um bloqueio. E interessante que quando eu me formei, a minha primeira turma na escola, a primeira coisa que eu fiz com ele foi deixar eles desenharem livremente. Porque aquilo era um problema que eu tinha, né? Então, a primeira coisa que eu fiz foi, olha, a capa, não tinha capa dos envelopes, das provas, né? A gente já faz aquela árvore de Natal, que é só ele pintar, botar bolinhas e pronto. Aí eu disse, não, vocês vão fazer a capa do envelope. Como assim? Não, tia, tu dá um desenho pra gente, a gente pinta, e a gente bota os desenhinhos, porque todo ano eles faziam a mesma coisa. Aí eu disse, não, vocês vão fazer. Nossa, foi um levante para eles. Meu Deus, meu desenho é feio, eu não sei desenhar. Eu me vi neles. Eu disse, eu já passei por isso. Eu disse, não, pode fazer o desenho, que eu não vou falar mal de desenho de ninguém. Vou mostrar a vocês como eu desenho mal. Aí desenhei no quadro, eles morreram de rir. Se tia, a senhora realmente é uma negação para desenho. A senhora desenha ruim desse jeito, eu vou desenhar também. E aí, essa troca da empatia com o nosso aluno faz bem, né? Ele se sente mais à vontade. E aí, eles começaram a fazer. Eu lembro que na escola tinha a toalha dos aniversariantes do mês. Aí eram toalhas todas cheias de babado, de crepom. Já era aquela bem bonita, que a gente tinha que fazer com eles, porque a escola tinha uma proposta construtivista, mas aí era para eu fazer com os babados do crepom. Aí eu disse, cheguei para os meninos, eu disse, olha, a gente vai fazer uma toalha diferente. Peguei um papel de 40 quilos, medi a mesa, dava 2 folhas de 40 quilos, abri, dei tinta e pincel. Eu disse, pintem, vamos fazer a nossa toalha dos aniversariantes. Pronto. Eles, como é, tia? Não, tia, aquela de babadinho. Disse, não, a gente vai fazer
hoje desse jeito. Eles pintaram, e era uma festa, fazer a toalha da mesa dos aniversariantes do mês passou a ser uma festa. Então, todo mês eles faziam, tia, porque quando acabava a festa, nas outras vezes, que era toda de crepom, a gente guardava para a próxima festa. Essa não. Eu coloquei na sala para ficar lá exposto para eles. Eu disse, no dia que a gente não quiser, a gente tira, mas está aí. E eles ficavam encantados, porque eram os desenhos que eles tinham feito, eles tinham desenhado o bolo, escreveram feliz aniversário, colocaram o nome dos aniversariantes. Então, eles fizeram ali uma atividade de criação. Então, aos pouquinhos, eu fui quebrando um pouco daquilo que eu via como muito tradicional, que eu vi da minha experiência enquanto aluna e que eu tinha sido muito moldadazinha, né? E me incomodava esses moldes, né? Me incomodava. E a escola também foi um levante, quando viram as capas dos meninos, eram eles que tinham feito. Não tinha mais aquela árvore de Natal tão certinha, com aquelas bolinhas brilhantes, não. Eram desenhos que eles tinham feito, era árvore torta, era árvore... Não, às vezes não tinha árvore de Natal. E quando os pais viram, poxa, que lindo! Até os pais tomaram um susto, porque eles estavam acostumados a ver aquelas árvores prontas, né, pintadas, muito bonitas. E era um desenho deles, né? Então, os pais também se admiraram de ver que os meninos tinham feito as capas. Então, vou voltar lá para a apresentação, tá bom? E aí a palavra de ordem que nós temos é mudança, né? Mudança. A tecnologia trouxe isso, essa proposta de mudança, e também nós temos uma palavra de ordem que é criatividade, que apesar de nós termos a tecnologia que muitas vezes nos limita também, a gente tem que tomar cuidado com esses moldes da tecnologia, nós temos outra palavra de ordem que é criatividade. Porque não dá mais para a gente ensinar os meninos da mesma forma que nós fomos ensinados, né? Então, a mesma maneira em que o professor deu uma aula de história para mim, eu não posso dar essa mesma aula de história para o aluno de hoje, né? Em primeiro que são muitas informações, né? Hoje, a nossa era é a era do excesso de informações. No nosso tempo, era falta de informações dos nossos avós, dos nossos pais, havia falta de informação. Então, o professor era o detentor da informação, porque havia uma falta. Então, mas antigamente o professor, ele era tudo, ele era tão respeitado, porque ele era a fonte do saber. Não existia internet, não existia Google. Então, se o professor não dissesse, eles não iam ter como saber. Nós estamos num outro tempo, de muita informação. Os alunos chegam na sala cheio de informações, cheio de ideias, cheio de conhecimentos, e que muitas vezes ele vai poder questionar você. Não, eu não vi isso não. Quantas vezes eu levei para os meus alunos sobre os animais e eles começaram a trazer coisas que eu nunca tinha ouvido falar sobre esses animais. Aí eu dizia, né, eu tinha a simplicidade, a humildade de dizer assim, não sei, é verdade, vou pesquisar também. E aí aquilo me deu aquele gatilho, peraí, vou botar eles para pesquisarem. Olha, vamos pesquisar só a curiosidade desses bichos, eu quero que cada um traga uma curiosidade diferente. Então, na sala virou um vendaval de informações, de coisas que a gente nunca tinha ouvido falar, né? Então, a gente usando a tecnologia ao nosso favor, eles foram pesquisar, eles foram procurar, pode ser no livro, uma revista, com seu pai, com seu avô, tragam informação diferente para a gente, que a gente ainda não tem aqui, que não tem no nosso livro, porque nem tudo está no livro didático, a gente sabe. O livro didático, ele é só um norte para você.
mas não quer dizer que você só tenha que trabalhar seu livro didático, né? Nós sabemos o quanto a nossa cultura ainda é conteudista. Então, a preocupação de tantos conteúdos, de que a gente, em fevereiro, tem que ir até a página 30, e que em abril a gente tem que ir até a página 50, muitas vezes nos limita. E a gente, enquanto professor, que nós somos criativos, vou mostrar a vocês que nós somos dinâmicos, que nós somos engajados, se a gente se engajar, né? Porque tem professor que não é engajado, como tem aluno que não é engajado, que não está engajado. E então, esse processo só vai acontecer se houver esse trabalho com esses estudantes, né? Então, o que eu tenho hoje? O que eu tenho hoje? Novos cenários de aprendizagem. A gente não está mais a mesma coisa, não é mais a mesma coisa. Nós temos novas tecnologias. Então, antes, a gente ouvia falar, quando eu comecei a estudar tecnologia há 20 anos atrás, era novas tecnologias. E hoje ainda é novas tecnologias, porque sempre aparece uma tecnologia nova. Eu não tinha um Mentimeter há 5 anos atrás, né? Eu não tinha outros aplicativos que eu tenho hoje, QR Code, eu não tinha alguns anos atrás. São novas tecnologias, como amanhã acontecerá e virá para nós novas tecnologias, ferramentas que estão sendo ainda construídas e produzidas para melhorar a nossa vida, né? Então, hoje, os professores estão utilizando, por exemplo, antigamente fazer um site era só para quem era técnico, quem detinha o conhecimento de programação. Hoje, qualquer pessoa faz um site, porque esse trabalho que existia da programação já está pronto. E ele foi convertido para a nossa linguagem, para que a gente abra e ele diga assim, qual o nome do seu site? Que foto você quer no seu site? Quais as páginas você vai criar para o seu site? Qual o conteúdo do seu site? Então, essa tecnologia nos favoreceu isso. Novas formas de aprender. Então, do mesmo jeito que nós temos novos espaços, novas tecnologias, que o livro também é uma tecnologia, nós temos também novas formas de aprender. A gente não aprende mais da mesma forma, a gente não pode pensar que a gente aprende como a gente aprendia no tempo dos nossos avós, que a gente aprendia, eu lembro muito bem, não me esqueço, porque a cada pesquisa que o professor passava, era uma rinite alérgica, porque cada vez que eu tinha que ir para aquela biblioteca, com aquele cheiro forte, abrir livros empoeirados, eu adoecia. Então, quando o professor dizia, vocês vão pesquisar na Barça, tinha outros daqueles grandes, né, que a gente pesquisava, aquelas enciclopédias, dizia, você vai pesquisar, eu já dizia, meu Deus, vou adoecer. Então, nós passamos por isso, os nossos filhos não estão passando e não vão passar, os nossos estudantes não estão passando, acabou a Barça, ela não existe mais. Temos outros livros com linguagem que ainda tinha essa questão, a linguagem da Barça era terrível. Eu copiava, o professor dava, e assim, os professores eram espertos, né? Ele já dava o que a gente ia achar. Então, eu quero esse histórico. Aí a gente chegava no livro, tinha histórico. Copiava, entregava num papel pautado para o professor e dizia aqui, tome professor. E estava lá e o professor, lógico, ele não ia ter trabalho de ler, e ele dizia, não, pela letra, pelo arranjo, pelo empenho que ela fez, pelo tempo que ela entregou na data, vou dar um 10. Lógico, ele não ia perder tempo de ler, eu não acredito que o professor perdeu tempo lendo aqueles trabalhos que eu escrevi, né? Então, hoje, nós temos outras tecnologias, mas a ação, muitas vezes, é a mesma. Pesquise na internet, o menino vai atrás. Bom, não vou nem olhar, tá bom, não interessa. Porque nem foi, como foi essa pesquisa? Você só disse exatamente o que ele pesquisava, ele também entende que aquilo não serve de nada, ele só faz copiar e colar e entregar para você. Né? Então, nós fingimos que damos aulas e eles fingem que aprendem. Então, a gente está sendo
confrontado com essa nova realidade, onde os nossos alunos hoje, eles têm outra ideia do que é aprender. Eles entendem, como aquele menininho do filme, do videozinho, que aquela técnica de todo dia colocar aquela mochila, encheu a mochila de livros, foi para a escola para fazer a mesma coisa todo dia, em que nada despertava o interesse, em que ele não podia se posicionar, em que ele não conhecia nada de novo, o novo estava fora, estava no mundo, as coisas boas, as coisas novas, não estava na sala de aula. O professor nem quis ver quando ele mostrou ali a foto do violino, né? O professor nem quis ver. Não, a tarefa não foi essa que eu passei para você. Então, hoje é esse aluno que nós temos na sala de aula. E, para isso, nós precisamos de novas metodologias, né? E, principalmente, uma reflexão sobre o papel do professor. Pela BNCC, também houve toda uma mudança, a gente sabe, na BNCC. E ela está muito interligada com a aprendizagem criativa. Uma das coisas que a gente viu muito forte na BNCC é que ela tem um caderno só para tecnologia, justamente visando que é o tempo em que nós estamos, não é? Então, nós temos as 10 competências da BNCC em relação à aprendizagem criativa. Conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, projeto de vida, cultura digital, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia. E tudo isso. E aí, qual o conceito que eu trago aqui para vocês de aprendizagem? Vou trazer para vocês o Mitchell Resnick. Ele é físico, ele é mestre em ciência da computação e ele é professor de pesquisa em aprendizagem do MIT-Med Lab. Ele desenvolveu novas tecnologias, então, quem conhece o Scratch, ele é um dos coordenadores do projeto do Scratch, que é um programa um software de programação para crianças, né? E aí você pode dizer, não, mas isso está muito longe, né, da minha realidade. Para os meninos, não. Coloque eles nesse programa que vocês vão ver o que é que esses meninos vão fazer. Eu lembro que quando eu soube do Scratch, eu dei para o meu filho, porque eu queria observar. E ele só tinha 6 anos. Aí porque tem o Scratch e tem o Scratch Júnior, que é para os menores. E eu dei para ele, eu disse, olha, dá uma olhadinha aqui nesse programa, brinca nele um pouquinho. Minha gente, ele deu uma aula. Ele ficou encantado. Mamãe, como ele é legal. Eu disse, oi, eu não sabia nada ainda do programa. Levei para casa e fui testar com ele, né? Eu soube, a gente conversou no trabalho de usar esse programa, e aí eu disse, não, eu vou ver se o meu filho realmente, dentro da visão de uma criança menor, se ele ia conseguir dar conta daquilo. E ali, porque o programa, ele tem contação, ele tem historinhas, ele cria jogos, então ele não é só uma programação, mas ele tem toda uma construção para o pensamento, para trabalhar com o pensamento lógico, matemático, raciocínio da criança. Então, a criança, como ela tem muita facilidade com raciocínio lógico e tem dificuldade, somos nós, então, para ela é muito simples, né? Tanto é que tudo para nós é muito complicado, para a criança é muito mais intuitivo. Então, quantas vezes eu não precisei ensinar nada ao meu filho de tecnologia? Eu simplesmente disse, olha, tem esse aplicativo. Quando eu voltei, ele já tinha usado o aplicativo. Fiquei frustrada, porque eu queria ensinar meu filho a mexer na tecnologia. E ele sabia, porque a gente não ensina. A gente não ensina. Ele desenvolve, ele mexe, ele descobre. Isso é aprender, é descobrir, né? Então, você não precisa dar o caminho das pedras. Você não precisa dizer o que é. Eu assisti uma palestra muito interessante, não dava para colocar aqui, é um vídeo de 15 minutos,
Mas depois eu queria que vocês assistissem, eu vou colocar ali no chat, que é a mesma linha de pensamento como a sociedade mata a criatividade. Aí ele coloca como as escolas matam a criatividade, né? E aí ele traz uma coisa muito interessante, que é justamente isso. O professor, ele tem na sua essência só a questão do ensinar. E é muito interessante porque ele pergunta assim para a plateia, quem aqui já terminou os estudos? E muita gente, contente, feliz, levanta a mão. Ele disse, pois é. Aí, depois de toda a palestra dele, que você fica impressionado com as colocações que ele traz, dessas aprendizagens, de como a gente aprende e como a gente não está sendo estimulado a aprender, mas a reproduzir, né? Então, e aí ele traz, tão importante, esse feedback. Quando ele traz, não deixem de assistir, é muito bom, quando ele traz isso, quando ele pergunta no final da palestra dele, quem aqui já terminou os estudos? Ninguém mais levantou a mão. Então, é esse entendimento, que aprender é para sempre. Não tem um momento que você vai parar. Eu parei, né? Hoje, eu digo aos meus filhos, vocês não vão parar de estudar nunca. Sempre vocês vão aprender, sempre vai ter coisas novas para vocês conhecerem, né? Então, sempre há o que se buscar. Mas a gente sempre aprendeu na escola que a gente só aprendia até o ensino médio. Terminava o ensino médio, a gente ia fazer uma graduação. Então, sempre foi estagnado, sempre foi em pedaços. E aí, Mitchell, ele traz para a gente todo esse trabalho que ele fez com os meninos. Ele também desenvolve um trabalho com crianças carentes, né, da onde eles vivem, com esses kits de robótica para desenvolver a criatividade deles. Ele usa nos seus estudos tanto Simon Papert, que trabalha muito também com a robótica, com a programação, Jean Piaget, Paulo Freire, além de Froebel. Esse aí é um livro dele sobre criatividade, esse daí está em inglês, mas tem já também o livro dele traduzido, ok? E aí ele traz a aprendizagem baseada no estilo do jardim de infância. É exatamente o que é preciso para ajudar as pessoas de todas as idades a desenvolver as capacidades criativas necessárias para prosperar na sociedade de hoje, que vive em constante mudança. Né? Então, a gente sempre vai ter mudança. A gente vai vir em constante mudança. Não vai, pronto, acabou. Vai ficar assim para o resto, daqui 10 anos vai ser a mesma coisa. Eu posso preparar meu planejamento, porque daqui a 10 anos vai ser isso. Não. Aí você diz, imagina, isso é um absurdo. Não, é verdade. Muitas escolas, trabalhei em escolas que o projeto político-pedagógico não existia, em que os projetos que os professores estavam fazendo tão entusiasmados não estava escrito em lugar nenhum. Então, é só, olha, porque a moda, né, se coloca muita questão da moda, vamos estudar, vamos falar de um artista, vamos falar agora de Portinari, e aí se traz, mas não se traz com os seus alunos. Por que eles estão conhecendo Portinari? Em que contexto você está trazendo Portinari para os seus alunos? Então, é uma coisa só de um modismo. Sim, mas tem que ter significado, porque o aluno tem que entender por que ele está significando ali Portinari. O que Portinari tem a ver com a vida dele? Onde Portinari entra na realidade desse aluno? Então, isso a gente precisa repensar. Eu consegui, por exemplo, trabalhar com os meus alunos o São João usando Portinari, porque Portinari tinha muitas fotos da infância, soltando pipa, de bandeirinhas de São João, e aí eu trouxe os quadros de Portinari. Eu disse, olha como esse pintor, ele pinta as coisas de São João, vamos pintar também. E trouxe aí, eu disse, vocês querem conhecer a história de Portinari? E aí fomos conhecer, e também dá para conhecer outros pintores. Qual é a curiosidade deles, né? Então, essas capacidades criativas, né, que são necessárias hoje. Só que
Mitchell, ele traz no seu conceito de aprendizagem criativa os 4 P's. Eita. Os 4 P's, que são aqui: projetos, paixão, pares e pensar brincando. Esses são 4 P's da aprendizagem criativa. E o que é isso? Projetos, que é projetar uma criação, planejar, executar ideias. Veja que em todo esse processo, a criança pode lá estar construindo um barquinho. Ah, mas ela estava brincando. Sim, ela estava aprendendo. Durante aquele momento, ela aprendeu a dobrar aquele papel na metade. Ela trabalhou tantos conceitos que o professor ali pode explorar e ela aprendeu brincando. Ela não teve uma aula, olha, a metade, é você pegar a folha e dobrar aqui ao meio, ser a metade, tá bom? Não. Ela foi fazer um barco e foram trabalhando os conceitos de metade. Promover a autonomia e o protagonismo. Então, quando você trabalha com os projetos, e isso é muito antigo, a gente sabe disso, desde quando, eu acho que desde quando eu fiz magistério, né, eu sou formada há 25 anos, que eu já entrei nesse caminho de trabalhar com projetos, né, que era o auge do construtivismo, e que a gente trabalhava... Como é? Não está compartilhada, não? Eu não estou conseguindo, eu estou vendo você. Pessoal, vocês estão vendo a minha apresentação? Sim, eu estou. Ah, tá ok. Acho que tem alguém que não estava conseguindo ver. Tá ok, então, né? Eu estou vendo perfeitamente. Ótimo, tá bom. Então, nós temos... aí outra coisa que... Para mim não está... Oi? Para mim não aparece a apresentação. Não aparece? Antes estava aparecendo. Não, agora não está mais, não. Então, eu vou sair e vou voltar, tá bom? Não, deixe. Não! Pode continuar. Sabe que quem está vendo, quem não está vendo. Aí eu volto. Muita gente, eu só vejo você, só vejo você. Sua tela ainda está visível para os outros. Sim, ele está dizendo que eu vou parar de compartilhar a tela. Tá certo? Voltei aqui com vocês. Estão gostando? Tá tranquilo? Tô olhando os rostos aí. É assim. É muito ruim esse negócio de tela, né? Eu imagino os professores dando aula e eu me lá tudo, ou só as cabecinhas, né, caladinho, e o professor desesperado, para ouvir os meninos também, né? Vai fazendo falta o barulho da sala, né? Deixa eu voltar para lá. Vou apresentar de novo para ver se volta normal para todo mundo. Se não voltar para alguém, avisa no chat, tá bom? Beleza? Tudo bem? Podem falar, ok? Eu vejo sim. Ótimo, vamos lá. Nós temos também... sim, esses projetos... E aí, quando eu trabalhei com projeto, desde quando eu me formei, que era projeto, mas tudo é a forma como a gente constrói, gente, né, esses projetos. Porque, qual era a ideia do projeto? Era que ele surgisse de um problema da sala, de um questionamento dos alunos, de uma curiosidade das crianças. Não era isso que era feito. Se fazia o projeto com a coordenadora, desenhava um projeto e dizia assim, olha, a gente vai trabalhar Portinari. Aí chegava para mim, não, minha gente, a gente vai trabalhar Portinari, que é muito lindo, maravilhoso, é muito importante. Né? Então, não era por aí. Era... Hã? A faixinha azul aí. Ah, não consigo. Toda vez que eu saio, ela mexe. Aí eu fico
é porque eu fico com medo dela, mas aí vai lá, né? Tá vendo? Ele sai. Pronto, vê só. E aí, o que a gente tinha nesses projetos? O aluno, ele não tinha autonomia, ele não era protagonista, né? Quem é ser protagonista é ser o autor, né? Ele se vê, ele dá significado àquilo que ele estava aprendendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei aqui quais os professores da minha época que enlouqueceu com o tal do Tamagotchi, um brinquedinho que ele tinha vida, ele comia, ele dormia. Isso foi uma perturbação na minha vida, porque quando chegava na aula, a aluna chorava porque ele morreu, porque ela esqueceu de alimentar, porque estava prestando atenção na aula, ou porque ele acordou e ela tinha que dar comida. E aí eu comecei a ter, mesmo dizendo aos pais que não trouxesse o Tamagotchi, mas sempre o menino trazia escondido na mochila. E aí eu disse, bom, se você não pode com seu inimigo, alia-se a ele, não é? Então eu resolvi entrar em consenso com o Tamagotchi. Eu disse, vamos fazer o seguinte, o Tamagotchi precisa comer, verdade. O que o Tamagotchi come? Com a alimentação. Comecei a trabalhar com os meninos sobre alimentação. O que o Tamagotchi, que animais, como os animais se alimentam, e comecei a trazer a história do Tamagotchi para a sala de aula. Eles se envolveram, assim, de uma forma, pronto, começaram a gostar. A aula começou a fazer sentido para eles, porque era algo que eles conviviam. Outra questão, outro problema que eu tive foi os Pokémons. Os Pokémons, meu Deus, era um problema na minha vida, porque tudo era Pokémon na sala. E aí eu resolvi assistir o que os meus alunos também assistiam. Isso é muito importante, gente, né? É a empatia, é você lá ver o que eles vivem, o que eles passam, o que eles estão sentindo, como é que eles veem, estão vendo as coisas ao seu redor. E aí, quando eu vi, eu disse, não, eu tenho que estudar Pokémon. Odeio, não queria ver, mas eu disse, faz parte, eu vou ter que aprender. E aí eu fui conhecer os Pokémons, assistir os desenhos dos Pokémons, ler sobre os Pokémons. E aí eu cheguei na sala toda informatizada sobre Pokémon. Eles ficaram impressionados, porque eu sabia também de Pokémon. Porque o pai não sabia de Pokémon, a mãe não queria nem ouvir falar, ninguém do mundo adulto queria saber de Pokémon. Então, era uma conversa deles. E, de repente, a professora sabia. Então, eles sentiram a vontade de conversar comigo sobre Pokémon. Só que eu trouxe para eles que eu achava muita violência no desenho. E eu comecei a mostrar para eles que eles se vingavam, que eles tinham os poderes para o mal. Eu comecei a conversar com eles sobre isso. Daí surgiu o projeto, a violência nos desenhos animados. Que aí eles começaram a dizer, mas tem outros desenhos violentos também, tia? Tem, vamos ver quais outros desenhos que tem e que fazem com que as crianças incitem a violência, vamos ver? Fizemos o projeto. Gente, o projeto ficou lindo, perfeito, maravilhoso. As crianças se envolveram. Tanto é que a gente foi convidada aqui para o Shopping Recife a apresentar o projeto. E aí nós apresentamos o projeto. Era muito interessante, porque eram vários estandes. Mas assim, as crianças só paravam no nosso, porque era cheio de Pokémon. Né? Então as crianças vinham achando assim, que eles iam brincar de Pokémon, e chegavam lá, os meninos conversavam sobre a violência. Então, assim, foi um trabalho muito rico, né? E que, assim, foi um projeto que surgiu da necessidade deles. Só que dali eu trabalhei português, trabalhei matemática, trabalhei ciências, fui trabalhando todos os conteúdos interdisciplinares que eu precisava naquele momento utilizar através do Pokémon, né? Então, esse é quando o projeto ele faz parte da realidade, é quando o aluno dá significado à aprendizagem, né? É quando promove a autonomia, ele é o autor do projeto, né? Ele faz parte, ele é ativo no processo, ele não é só passivo. Outro P da aprendizagem criativa é a paixão, né? Então, para ser criativo, precisa se apaixonar. Então, você não vai fazer algo que você não goste, que você não tenha nenhuma relação com aquilo. Você precisa se apaixonar.
e ele precisa ser significativo. Foi quando eu falei do projeto, veja, já traz o que? A paixão. Precisa estar apaixonado, aquilo precisa lhe encher os olhos, né? Os pares, o que é os pares? É a dimensão social, são as pessoas, é como eles trabalham juntos, como eles colaboram, o feedback que eles têm, as conexões criativas entre eles. Então, na aprendizagem criativa, é importante a interação, né? Hoje, é o que a gente vê que os meninos mais sentem falta. Se você perguntar hoje aos meninos o que mais eles sentem falta da escola, os amigos. Eles sentem falta das relações sociais, né? Eles não sentem falta da professora ensinando matemática, deles escrevendo um monte de tarefa, não. Eles sentem falta dos amigos. Eles sentem falta do abraço da professora, do carinho, né? Como a gente viu, saiu acho que foi no Fantástico, algum programa, que o menino pediu para ir ver a professora, porque ele não aguentava mais saudade, né? E foi lá chorando, e aí fizeram o encontro dele com a professora. Então, é isso que mais tá fazendo falta para os alunos hoje. É a interação. Então, a gente vê como ela é importante. Quando a gente chega na sala de aula e a gente diz, olha, cada um no seu canto, cada um no seu lugar, não converse, não fale do lado, é complicado para eles. Então, se você promover mais trabalhos em grupos, menos textos, menos fala do professor. Não, professor, pense no professor como mediador. Professor como mediador. Pensa assim, eu não vou ensinar nada. Eu não vou ensinar. Eu vou levar eles a aprender. É diferente. Entendeu a conotação? Eu vou levar eles a aprender. Eu não vou ensinar. E aí, quando vocês fazem lá os trabalhos em grupos, a gente sabe que não é fácil. E dá muito trabalho para o professor, viu? Você organizar um trabalho em grupo, você tem que ter o objetivo, o que cada grupo vai fazer, o que eles têm que produzir. Coloquem esses alunos para produzirem. Eles precisam produzir, né? E quando eles têm trabalhos em grupos, eles têm essas conexões criativas, eles vão ter, muitas vezes a gente vai ver até reações positivas, negativas, e aí a gente vai tratar também com esses alunos. As questões que a gente tanto envolve as crianças hoje, a questão do bullying, a questão da não aceitação, a questão de outros problemas que esses alunos estão com problemas emocionais, né? Então, é nesse trabalho em grupo que você vai conseguir perceber isso. O seu aluno sozinho na cadeira, na banca dele, você não vai perceber. Mas ele no grupo, você vai perceber. Aonde ele é líder, aonde ele consegue se colocar, aonde ele está sendo muito tímido, aonde ele está tendo vergonha ou medo de se comunicar, e aí você vai trabalhar com ele, né? Então, esse P da aprendizagem criativa de par é muito importante nesse cenário, né? Nós não cabemos mais numa aprendizagem que ela só é um caminho. Ela é ir de volta, ela é feedback, a aprendizagem hoje é feedback, né? E o pensar brincando. Então, porque ele traz, o livro que Mitchell traz, essa questão do jardim da infância. Ele diz assim, que nunca deveríamos ter saído do jardim da infância. Então, tudo ele se baseia no jardim da infância. E aí, até eu senti falta que hoje os professores da educação infantil não estariam aqui nessa formação. Mas tem muita coisa que vem aí, de lá, da educação infantil. Como as crianças trabalhar essa criatividade lá na educação infantil vai ter tantos benefícios para a sua aprendizagem, que, lógico, ela tem que ter uma continuidade, né? Por isso que a escola ela tem que ser uma voz. Ela não pode ser cada professor ter a sua visão, a sua ideia, e a escola como um todo, ela não tem uma identidade, né? Então, a escola tem que ter uma identidade, porque o aluno, para ele se envolver institucionalmente, ele tem que se ver nessa instituição, né? Então, esse pensar brincando, ele traz muito isso. Então, é o quê? Por que ele remete ao jardim da infância? Pela liberdade de experimentar, que a gente vai tirando ao longo do tempo, né? Isso dos meninos. Os estímulos novos,
o erro que faz parte da aprendizagem, né? Quanto tempo vem se falando isso? O erro faz parte da aprendizagem. Errar é o caminho do acerto, né? Ele não vai ter como acertar sem errar. É o caminho do acerto, é o erro. Ok? E aí ele traz também como nós aprendemos a ser criativos. Então, ele traz uma espiral da aprendizagem criativa. Olha como é o espiral da aprendizagem criativa. Por que é uma espiral? Justamente porque ela não é um círculo fechado. Ela não é um círculo fechado. Então, você imagina, você cria, você brinca, você compartilha, você reflete, você imagina. E aí, de novo, né? Então, esse processo, esse espiral da aprendizagem criativa, que esse autor nos traz como era o que a gente tinha no Jardim da Infância. Porque a gente tem muito mais liberdade lá no Jardim da Infância, né? Não é tão preso a tanto conteúdo. Então, os meninos, o professor, ele tem mais liberdade de trazer mais coisas, de outros conhecimentos, de produzir outras ideias com as crianças, de errar, vamos tentar de novo, vamos fazer, né? As crianças passam muito mais tempo no parque. Eu lembro muito bem disso. Uma escola, quando eu comecei a estagiar enquanto fazia magistério, eu adorava fazer estágio com educação infantil, porque a maior parte do tempo do menino era no parque, mas não era porque eu ia ficar no parque, não, era para ver os meninos construindo, né, as questões que eu tinha muito mais interação com eles do que quando eles estavam na sala, né, então eu conseguia, um menino caía, eu ajudava, então eu conseguia ser amiga deles. A tia me ajudou, a tia viu meu machucado, a tia me ajudou naquela briga. Então, isso me aproximava das crianças. Então, eu gostava muito desse momento, né? E que é um momento importante para o professor. Aí a gente vai cortando isso, né? Aí depois o menino vai para o segundo, para o terceiro ano, aí já diminui. O tempo de interação é mínimo, o tempo que ele tem lá de correr é mínimo, então vai ficando tudo muito pesado, né, para esse aluno, vai ficando muito pesado. Então, como é importante que o professor tenha esse olhar, né? Hoje a gente trabalha muito a questão socioemocional, uma coisa que a gente não via antes, né, não se tinha esse trato, esse cuidado do socioemocional. Como esses alunos estão envolvidos e engajados? Eu tive um exemplo eu tinha uma aluna aqui da rede municipal, e que quando eu dava aula de tarde, de 1h30, começava a minha aula, essa turma era uma turma de alfabetização. Quando dava 2 horas da tarde, ela não conseguia mais se concentrar. Ia dando 2h10, 2h15, ela começava a chorar. E ela era uma menina inteligente, eu gostava muito e via muito, assim, o exemplo da família dela. Eram 7 irmãos, família de um catador de lixo, né, os pais eram catadores, mas eles, assim, só chegavam na escola limpinhos, organizados, tinham muito respeito por todo mundo da escola, os pais, era aquele cuidado, que eles chegassem no horário, eles não faltavam. Então, assim, eu tinha muita estima por essa família, pela forma como eles criavam os meninos. E aí eu me preocupei com ela. Aí eu disse, mas que estranho, todo dia desse horário ela chora. E começava a brigar, a ficar agressiva. Eu disse, não. Chamei ela e disse, venha cá. Deixei os meninos tendo aula e disse, vamos ali fora que a tia vai começar com você. Saí da visão dos meninos e quando chegou lá a gente conversou. Eu perguntei para ela, o que é que está acontecendo? Que todo dia, essa hora, você chora. Aí ela começou a chorar mais ainda. E eu disse, não, alguma coisa está acontecendo, não é normal. E aí ela disse assim, tia, é fome. Por quê? Não dá tempo, eu não almoço quando eu venho para cá, não é que não dava tempo, não tinha comida, né? Não dá tempo, eu não tenho comida esse horário, assim, a gente vê e não tem ainda comida em casa. E aí eu venho com fome, então chega essa hora, eu não estou mais aguentando de fome. E aquilo foi um choque para mim muito grande. Como que aquela menina ia aprender com fome? Né? Então, meu Deus, então eu cheguei na sala da direção e disse, olha, isso não só acontece com ela,
Várias crianças chegam aqui com fome. E a gente precisa rever isso. E aí a diretora também se comoveu, e ela disse, Simone, vamos fazer assim, a gente vai fazer um levantamento de quem vem sem comer para a escola. E aí eles vão comer, assim que chegarem, a gente já manda eles para a cozinha para comerem. Está certo. Minha gente, foi uma faixa, assim, acho que 20% da escola não vinha com almoço, né? Não vinham alimentados. Então, quando eu vi, a minha sala ficava assim, a porta aberta, a passagem que eu vi eles passando para a cozinha. E aí eu vi aquela fileirinha de 1,5 passando para a cozinha para almoçar. E aquilo me deu uma satisfação, porque assim, foi um olhar, um momento de um olhar, né? Ela poderia ter passado o ano inteiro sem aprender comigo. E aí eu achar que, não, eu não estou sabendo ensinar. Não, ela não tinha condições de aprendizagem. Ela não tinha condições de aprendizagem. Eu estava dando os caminhos para ela aprender, mas ela não conseguia, porque ela tinha umas barreiras, né? Assim como a gente... Hoje, a gente tem tantos estudos TDA, TDAH, não tinha isso. Há um tempo atrás, a gente sabe disso. Muitas vezes esses meninos, eles eram separados, eles eram discriminados em sala de aula. Mas o olhar do professor é muito importante, essa sensibilidade, essa empatia. E aí, nós temos alguns mitos da criatividade na educação. Por exemplo, professores estimulam a criatividade dos alunos. Será? É restrita ao lado artístico de cada um. Então, criatividade é restrita. Então, só quem tem um lado artístico é criativo. Né? Então, olha, eu não tenho esse talento, não tenho. É um dom, é um talento. Só os jovens se beneficiam da criatividade. Então, assim, criatividade para mim não existe mais. Fica para os meus filhos, né? Para mim, criatividade não. São mitos, né? São mitos da criatividade. Primeiro que o professor, ele não estimula a criatividade, né? Ele não vai estimular a criatividade. Esse processo da criação vai ser o ambiente que vai favorecer que esse aluno seja criativo, né? Esses jovens, não só eles, hoje eu sou, nós todos, você é uma pessoa criativa, né? Não é dom, não é talento. Você é criativo. Eu sou péssima de desenho, mas eu sou criativa. Todos somos criativos. Porque criatividade é uma habilidade. Criatividade é técnica. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não tinha tanto problema com desenho, de desenhar. E aí, quando eu fui fazer o 6º ano, a gente tinha professores de artes, e aí as aulas não eram mais no papel, com pintura, não. Eram cavaletes, e tinha o papel. Primeiro a gente desenhava a lápis, e depois fazia a pintura. E aí eu fui aprender técnicas de desenho, técnicas de pintura. Quando eu vi um quadro, minha gente, que eu fiz lindo, eu disse, não fui eu isso, não é possível. O que eu tive foi técnica. Eu aprendi a técnica de desenhar. Não existe os cursos de desenho? Não, vamos aprender, vou ensinar você. Tem técnica, tem as técnicas. Então, criatividade não é dom, não é talento, sim, é técnicas, né? Então, é possível promover a criatividade, sim. O professor, ele pode promover a criatividade a partir de técnicas e ações concretas, né, que garante o melhor desempenho, mais interesse e maiores níveis de engajamento. E aí, a nossa conversa de hoje é sobre aprendizagem criativa para promover o engajamento estudantil. E aí eu vou contar para vocês uma história que é assim. Eu venho trabalhando com engajamento estudantil, por quê? Vou passar mais um pouquinho adiante, que aí vai ter umas fotos, a gente vai ver melhor, tá bom? E nesse movimento de criatividade, existe hoje um movimento de cultura maker. Eu não sei se vocês já ouviram falar,
A gente aqui ouve muito falar, o pessoal comenta muito, e a gente começou, hoje nós já desenvolvemos em algumas unidades, né, nas nossas escolas, mas isso para mim também era muito novo, há pouco tempo atrás, né, cultura maker. O que é cultura maker? Então, a gente vai ver um pouquinho de cultura maker, tá? Se tiver algum probleminha, me avisa. Simone, não está aparecendo o compartilhamento de tela. Não sei para os outros. E aí, gente, eu preciso de feedback de outras pessoas. Estão vendo normal. Fernanda, tá vendo normal? Sim, tá normal. Eu acho que pode ter acontecido de Eva ter fixado a imagem de outra pessoa na tela. Mas tá normal pra gente, eu acho. Acredito que pra mim tá, pelo menos. Certo. Para mim também. Assim, quando tem aqueles usuários, eu apareço em duas telas. Uma sou eu e outra é minha apresentação. Às vezes você tá em mim e não tá na minha apresentação, tá? Então, assim, quem não tá conseguindo ver, tenta clicar na minha apresentação, que aparece lá. Eu apareço 2 vezes. Então, clica em mim, lá onde tem apresentar, e que a minha colega mesmo também estava assim. Aí eu ensinei para ela que ela clicasse na apresentação embaixo, e não no meu vídeo. Tá bom? Vou continuar. A gente vai ver um vídeo agora, tá? Gente, veja só, essa apresentação, assim que terminar, eu vou pegar o link dela e vou colocar no chat, tá? E vocês podem utilizar à vontade, viu? Não tem problema nenhum, tá certo? O que são momentos maker e como contribuem para a aprendizagem significativa? Você já ouviu falar de movimento maker? Trata-se de uma tendência do século XXI pautada no aprender fazendo. Segundo o teórico William Glasser, criador da pirâmide de Glasser, nós aprendemos apenas 10% quando lemos, contra 80% quando fazemos, ou seja, quando colocamos a mão na massa. Claro, entre ler e fazer, há outros modos de se aprender também, mas podemos perceber a importância do aprender fazendo, não é mesmo? Esses momentos de aprender fazendo são conhecidos como momentos maker. São os momentos mão na massa e são primordiais na educação do século XXI e na promoção da aprendizagem significativa. Eles promovem a autonomia do aluno, desenvolvem a criatividade, a aprendizagem com os erros e acertos, o trabalho em equipe, entre muitas outras competências. Além disso, facilitam a compreensão de conceitos complexos e podem ser a chave para projetos interdisciplinares. Os momentos maker podem ser feitos com recursos tecnológicos, como as impressoras 3D, linguagem de programação e robótica, ou mesmo com os smartphones, que são nas mãos dos alunos, criando robôs, vídeos e outros recursos digitais interessantes. Esses momentos também podem ser concebidos sem nenhuma tecnologia de ponta, utilizando materiais recicláveis, madeiras e outros recursos disponíveis na escola, transformando-os em objetos de aprendizagem. A cultura maker, a cultura do aprender fazendo, pode ser implementada em todas as áreas do conhecimento. Exigem de professores e alunos apenas criatividade, muita vontade de construir conhecimento e um objetivo de aprendizagem muito bem definido. O aprender fazendo é grande aliado da aprendizagem significativa e fundamental para nossa missão enquanto educadores. A de formar um aluno que não tenha só conhecimento técnico, mas atitude. Pronto, esse é o aprender fazendo, né, a cultura maker. E aí, como ele diz, não é só tecnologia, tá? Você pode também estar fazendo cultura maker com seus alunos com material reciclável. Hoje a gente vê tantas construções de sustentabilidade, né? Hoje nós estamos envolvidos com esses temas de sustentabilidade, né? Nós tivemos aqui, por exemplo, uns alunos que fizeram uma cortina de garrafas para parar o canal
para fazer como que um paredão para a questão do acostamento ali daquele rio. Então, existe, e vários outros projetos que nós vimos aqui, que quando os alunos são desafiados, eles constroem, eles pensam, porque uma das questões que a gente tem é o quê? E aí Murilo Gun também fala no vídeo dele, que é bem interessante, que ele diz isso. Nós fomos ensinados a resolver problemas, a dar respostas de problemas. A gente não foi trabalhado para que a gente criasse os problemas e procurasse os problemas e soluções. Então, é muito fácil dar um problema, olha, um aluno tinha tanto, outro tinha tanto, no final ele tinha tanto. Então, ele só vai precisar saber a matemática para resolver. Ele não precisou fazer o raciocínio ali, porque já estava muito claro. Só que a gente ensina de uma forma, o aluno é isso, olha, se você tem tanto e tira tanto, o resultado é tanto. Então, ele não teve um momento de fazer uma reflexão e de buscar a solução do problema. Então, a gente não leva os nossos alunos a solucionar problemas. Então, esse é outra grande questão dessa educação do século XXI, que nós estamos nesse ponto, né? Os nossos alunos não estão mais para estar resolvendo probleminha só para lhe dar uma resposta. Você realmente tem que levar um desafio para que ele encontre uma solução. E vamos dizer, essa forma de aprender, essa forma de trazer a educação são professores que estiveram nas escolas e não achava tão bom as aulas de laboratório. Eita, hoje tem aula no laboratório, que massa. Ou então, eita, a professora já vai fazer uma experiência. Como a gente gostava dessas aulas? Porque a gente aprende mais quando a gente experiencia do que simplesmente quando a gente ouve falar. Não é isso? Então, aí uma coisa é você viver, outra coisa é o de contar. Então, o contar é uma coisa, você viver, experienciar é outra, né? E aí ele disse assim, do que você lê, você apenas absorve 10%. Mas do que você experiencia, você absorve 80%. Então, ele tem até umas porcentagens que eles colocam, que é assim, quando você interage, 75% a sua aprendizagem. Quando você só lê ou só assiste a aula do professor, 30% da aprendizagem, mas quando você experiencia, você chega a 80% de aprendizagem, né? E aí, eu trouxe para vocês algumas práticas, porque, por exemplo, posso estar dizendo tudo isso, Simone, isso é muito fora da minha realidade, isso não cabe para mim, não cabe para mim, lógico que tudo a gente adapta, a gente sabe que tudo, hoje a gente está vendo, tá, e todo mundo louco, porque todo mundo tem que usar tecnologia. Hoje a gente tem que dar aula para os meninos de algum jeito, vai usar o WhatsApp, vai usar o Meet, vai usar o Skype, vai usar o quê? Alguma coisa a gente vai ter que fazer para que essa aula aconteça, não é? Hoje a gente está nesse grande paradigma. Antes, quando a gente falava, olha, professor, vamos usar a tecnologia, que nada, meus alunos não têm computador, não tem internet, não tem de quê. E aí? De toda forma, por mais que a gente diga que nós temos as limitações, hoje nós temos o maior acesso, sim, à internet, nós temos o maior acesso, sim, a uma ferramenta tecnológica, né? Hoje o celular, ele é um computador na sua mão, não é? Você ali escreve, você faz tudo, você tem acesso a várias ferramentas, vários aplicativos, né? Então, hoje, só o celular você já conseguiria assistir aulas, só através do celular, né? E a gente não diria nunca isso. Se a gente dissesse, olha, vocês vão dar aula pelo celular, que história, que nada, né? E hoje está se fazendo, a duras penas, estamos vendo que a gente perdeu tempo em aprender, perdeu tempo em informações, em tecnologia que a gente precisava ter feito, que a gente hoje não estaria sofrendo tanto, não é? Então, nós temos aqui nessa foto, aqui está eu, né, uma professora da escola, a coordenadora,
e a outra professora que ela é da nossa unidade de tecnologia, porque nós desenvolvemos o nosso trabalho, a nossa unidade de tecnologia, nós temos 17 no município de Recife, e essas unidades de tecnologia dão suporte ao professor nos projetos. Então, o professor, quando ele tem um projeto, ou mesmo quando ele tem uma dificuldade em tecnologia, ele nos chama e a gente vai para a sala de aula e trabalha com a turma dele, né? Então, se for um projeto, a gente vai ajudar ele a desenvolver o projeto. Então, no caso, a professora, a nossa que a gente chama que é multiplicadora, eu também na rede, eu já fui multiplicadora, já fui professora de tecnologia e hoje estou como gestora. Então, essa professora é nossa multiplicadora, e aí, essa professora se encantou com a questão do movimento maker. E ela chegou e disse assim, Simone, eu quero fazer algo com o movimento maker. Eu quero fazer isso aqui, eu acho um nome tão bonito, mas eu quero entender na prática como é que eu faço. E aí, essa foi a produção dos meninos. Os meninos fizeram um parquinho, todos usando material de reciclagem, então, os copos de Danone. E essa roda gigante com copo de Danone, ela gira, minha gente. Eles fizeram uma plaquinha, colocaram pilha, colocaram fio, e ela gira. Tudo que você vê aí tem movimento. E isso foram os meninos que procuraram, a professora ajudou, e eles construíram, né? E aí teve um que disse a mim, quando eu vi uma pá, né, que eu achei linda a pazinha, disse, isso aqui foi que eu achei de uma tampinha, cortei a metade da tampinha, e aí botei um palito, fiz uma pá, eu disse, ficou perfeita a sua pá, né? Então, eles construíram todos esse parquinho aí, foi um projeto que a professora fez de sustentabilidade com a ideia do movimento maker, né? Que era os meninos fazendo, os meninos produzindo, e aí nós temos aqui também alguns espaços maker. E aí eu levei a turma para conhecer o espaço maker, eu agendei o espaço, nós tivemos um ônibus pela prefeitura e levamos os meninos para conhecer uma fábrica digital, que lá eles têm impressora 3D, cortadora laser, né? Então, só que não adianta nada ele ter impressora 3D, não adianta nada ele ter a cortadora laser se ele não tem o projeto. Então, quando a gente chega lá, a primeira coisa era a tempestade de ideias para os meninos, né? E depois os projetos. Por quê? Mas esses projetos eram para resolver problemas, eram soluções. Então, eles tinham que buscar soluções para problemas que eles têm no cotidiano, né? Então, aqui eles trouxeram, tem aqui uns quadros que eles fizeram de papelão, né? Fizeram as molduras, tudo que eles fizeram foi aproveitando o meio ambiente. Eles não, a proposta era que eles não iam utilizar material, comprar material, nada disso. Eles iam usar todo o material do lixo, tudo reciclado, né? Esse aí, não consegui colocar, essa foto não tinha todo o nome, né? Mas era cultura maker no ambiente escolar, produzindo brinquedo sustentável. Né? Então, eles fizeram aí as histórias, tem eles com as construções, cada um com a foto, a professora tirou uma foto, de cada um com a construção. Teve os momentos também que eles foram para a fábrica digital, e as histórias que eles escreveram com a professora, né? Então, ela fez um trabalho multidisciplinar, foi uma turma de 4º ano, né? E aqui é uma outra proposta que a gente tem, essa aqui é uma unidade da gente de tecnologia, e que a gente trabalha com robótica, porque desde que a prefeitura comprou os kits de robótica para as escolas, nós começamos a desenvolver os projetos com os meninos. E olha, gente, a gente não sabia nada, não entendia nada. Então, assim, um ou outro professor que sabia, a gente começou a trocar conhecimentos, a organizar formações entre nós, professores, e também fizemos uma parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, onde alguns estagiários da área de mecatrônica começaram a nos auxiliar nessas programações com as crianças. Então, a gente tem, aí a gente chama clube, né, esse que eu estou aqui é o clube de robótica, e aqui são também os meninos. Você veja que esse daqui, essa figura de baixo, eles estão com a placa de Arduino, né, de robótica livre, que, veja bem, a gente recebeu esses kits, só que a gente não sabia muito utilizar, então tinha alguns professores que a gente sabe que sabiam utilizar na rede, mas a gente deixou ali guardadinho na caixa. E essa professora de Simone,
Os meninos chegaram na escola com um carrinho feito de sucata, de controle remoto. Eu disse, meu Deus, eles já estão no Arduino. Vocês estão entendendo? Eles tinham feito em casa. Por quê? Eles entenderam a lógica da programação e disse, espera aí, vamos criar um negócio. E aí eles chegaram na escola com os carrinhos de controle remoto. E aí a gente disse não. Então aí a gente pediu uma formação, né, um professor que viesse ensinar para eles como eles usavam a placa de Arduino. E aí foi essa formação que a gente teve. Só que diante desse cenário, foi quando eu resolvi fazer o meu mestrado, e justamente o meu estudo era sobre esses meninos, porque eram meninos de escola pública que nunca pensaram em ter esse material ou em participar de campeonatos e serem campeões. Então, nós temos meninos, não esses aqui, foram campeões também de alguns campeonatos, mas nós temos alunos que foram campeões na Alemanha, foram campeões no Japão, né, representaram Pernambuco e o Brasil, né, onde a gente viu Pernambuco ser Brasil, né, que os meninos foram representar o Brasil nesses países. E aí isso me instigou, como é que esses meninos sem condições, né, que a gente não dava nada, imagina, esses meninos vão aprender programação, minha gente. E esses meninos deram um salto, né, então eles se engajaram, e aí com essa história de se engajar, eu disse, eu vou estudar o que é engajamento. Então o meu estudo é sobre engajamento estudantil no olhar desses meninos, né, como eles se engajaram, né, o que fez, porque o engajamento não foi só no clube de robótica, não foi só, porque, veja, quando eles estão aqui na nossa unidade de tecnologia, eles estão no horário contrário, eles estão no contraturno. Essas crianças que estão aqui, que eu estou junto com eles, eu estava aplicando a minha pesquisa, né, eles estavam respondendo o meu questionário, que era de engajamento, como eles se sentiam envolvidos na escola através dessa atividade do clube, né? E aqui, quando eu fiz essa ação com eles, deles responderem, eu fiz em 5 escolas que a gente mantinha esse clube pela nossa unidade, e vocês percebam que esse é na escola, esse que eu estou é na escola. Então, a escola tem um espaço, uma salinha de tecnologia, então você vê lá, tem uma mesinha ali que é mais usada para educação infantil, e lá atrás estão os kits de robótica. Então, a sala é bem apertadinha, e a gente abria inscrições, porque não cabe todos os alunos nessa sala, né? Então, a gente ia vindo também por interesse, quem tinha vontade de fazer robótica, e a gente promoveu esses encontros no contraturno, né? E aqui, na UTEC, eles vêm de casa, né? Não vão para o seu espaço escolar, é outro espaço, e aí eles ficam aqui com a gente no turno da manhã. Também, esse é um professor que está em Sorridente, é um professor nosso de inglês e língua portuguesa, que a gente não imaginou nunca que esse professor iria trabalhar com programação, com robótica. Ele é um grande professor de robótica que nós temos na rede, já levou esses meninos para vários campeonatos, e ele trabalha com a questão narrativa da robótica. É muito interessante o trabalho que ele faz. Já tivemos aqui professores de história, de geografia, de matemática e de ciências envolvidas nesse projeto, né, porque a gente sai abrindo espaço para aquele professor que queira participar do projeto, já que todas as escolas receberam kit, todas receberam. E aí, o Mão na Massa tem esse site também, que aí eu vou mostrar para vocês agora alguns sites para vocês. Eu sei que a gente está estourando aí no horário, né, mas é como a gente atrasou um pouquinho, eu vou fechar em 10 minutos, combinado? A gente tem aqui aprendizagem criativa, então esse site tem brincadeiras, tem algumas experiências que vocês podem fazer com os meninos, né? Então, assim, eu estou deixando vários sites também para vocês olharem e verem, né? E aí a gente traz o que é engajamento. Uma palestra que eu dei sobre engajamento, a gente teve essa nuvem de palavras. E é bem isso aí. O que é engajamento? É participação, é interação, é comprometimento. É você se comprometer com o seu estudo, com a sua escola, com aquilo que você se propõe a fazer, né? É o comprometimento do professor, é quando a gente fala do engajamento docente, né? É o interesse, é o envolvimento, é o encantamento,
o feedback, né, colaboração, mas vocês veem que as palavras mais fortes que a gente teve aí foi interação, participação, comprometimento e envolvimento. E são mesmo esses, é o foco do nosso conceito de engajamento. E aí, nas dimensões de engajamento estudantil, a gente não só olha o engajamento por, ele participa, ele está envolvido, não. Existe uma dimensão, existe uma escala, né? Então, eu apliquei essa escala com os meninos, né? É um estudo científico, para ver se eles estavam engajados nessa atividade e que se essa atividade promoveu o engajamento deles na escola enquanto aluno, né? Não só na atividade da robótica ali do clube, não, mas enquanto atividade de engajamento na sua própria escola. E aí a gente tem essas dimensões, o cognitivo, né? Então, como ele aprende, né? Se ele está sendo provocado, qual a questão das soluções de problemas, dos desafios, né? Do protagonismo, da autonomia, o comportamento, a dimensão comportamental, como ele se relaciona com os colegas, com o professor, com os funcionários da escola, porque a gente sabe que isso é muito importante na interação do estudante. O emocional, então, como o aluno emocionalmente está se engajando, né, nesses projetos ou na escola, né? O quanto ele se acha importante, fazendo parte desse espaço, né? E o agente tem a ver com o senso crítico. Como esse aluno consegue responder, ser crítico diante da situação em que ele está. E aí eu trago para vocês aqui algumas ferramentas que podemos explorar remotamente. Então, por exemplo, tem aqui, esse é o Canva, esse aqui, que você pode, um aplicativo que permite que o aluno faça cartaz, faça montagem de fotos, currículos, infográfico, que é uma coisa muito comum agora, o pessoal usa muito, que é um cartaz, como se fosse um banner, com várias informações e fotos, né? Então, é um infográfico. Então, como que a ideia de um gráfico de informações. Então, esse Canva, todos esses aplicativos são livres, são gratuitos, você pode instalar no seu celular, você pode instalar no seu computador, né? Todos esses aqui fazem parte do Google Chrome, então, se você for lá no Google Chrome, tem as extensões. Você pode instalar no seu computador para usar no computador. Você pode mandar para os seus alunos para utilizar. Esses dias estava meu filho, mamãe, eu tenho que fazer um mapa mental. E aí eu fiquei muito preocupada, porque, veja bem, o professor, ele disse assim, você vai fazer num papel um mapa mental, você vai tirar uma foto e vai mandar para mim. E aí eu disse, meu filho, veja se você pode usar um aplicativo, se o professor autoriza, veja. E estamos na época da tecnologia, o professor ele tem que estar antenado, ele tem que dar as duas opções. Se o aluno não tem a ferramenta, ou ele não tem o conhecimento da ferramenta que ele podia ensinar, o professor, ele pode o quê? Ele dá outra estratégia. Então, ele tem que ter as duas. Você pode usar uma ferramenta tecnológica, se você souber utilizar, e você pode usar essa outra ferramenta, que também é tecnológica, um papel e lápis, e desenhar, e usando a máquina fotográfica, e mandar para mim. E aí ele disse, não, e quando eu li a tarefa, o professor dizia que podia usar. E eu disse, pronto, então vamos utilizar. E aí eu apresentei para ele. Ele fez esse material em meia hora, minha gente. Não foi mais do que isso. Ele entrou, eu só mostrei para ele assim, ó, você pode colocar foto, você aqui escreve e aqui você escolhe o modelo. Acabou. Ele ficou tão feliz da vida, ele disse, mãe, porque valia 4 o trabalho. Eu vou tirar 4, vou tirar 5, ficou muito bom. Né? Então, porque é a realidade dessas crianças, eles sabem mexer, né? Eles só querem uma ideia. Então, ele disse, poxa, que bom que tu me explicou, porque se o professor podia dar essa ideia para os outros, para os outros colegas, porque eles iam gostar de fazer, né? Então, a gente precisa, nós estamos numa era de excesso de informação, como eu falei antes, e que o professor, ele é autodidata, gente. Os alunos são autodidatas, hoje qualquer pessoa vai e aprende o que quer, está tudo aí, né? Então, o professor, ele é mediador, o professor é mediador, então ele tem que sair dessa função de que eu ensino, né? Vamos dar caminhos a esses meninos, né? Então, tragam as ferramentas, vamos explorar.
Então, tem esse outro também, que é de história, que já tem aula de história pronta, já tem textos de história que você pode escolher por tema, por período, por turma, para passar para os seus alunos. O Khancademy também é muito bom, ele diz aqui biologia, química e história, mas ele tem matemática, e ele tem todos os níveis, desde o seu tempo de educação infantil. Ele tem desde o primeiro ano até o 9º ano. E é por faixa etária. Então, você clica, eu quero uma atividade por 5º ano, você clica lá, tem o vídeo da aula, tem o plano de aula para você utilizar, e tem o jogo, tem um joguinho para o menino jogar, para ele ver se ele aprendeu. Então, assim, ele é bem, e tem o questionário de perguntas, depois que ele aprendeu, para ver se ele sabe e tal, meio que um quiz, para ver como é que os meninos estão. É muito legal esse Khancademy, viu? Muito bom. Não deixe de utilizar. E o Kahoot é um que a gente usa também para fazer pergunta com os meninos, e aí a gente consegue fazer um jogo e ver quem acertou mais, aí tem lá o primeiro lugar, não sei o quê. Dá para você fazer aquele levante com os meninos, que eles tossem, gritam e tal. É bem interativo, né? Eles gostam muito desse aplicativo. O Scratch Júnior, que foi o que eu já falei para vocês, que é o de programação. O GeoGebra, que ele é específico de matemática, então, para os professores de 6º ao 9º, gráfico, geometria, 3D, planilha, então, é bem intuitivo também, dá para os professores utilizar com os meninos. E esse aqui eu coloquei um de ciências, né, que o outro, o Khancademy também tem ciências. Ele é sobre o corpo humano, então o menino consegue ver em 3D o corpo humano e tal. E tem todos lá, se você for no app do seu celular, né, se for lá no app, no Play Store, né, se for Android, se você for lá, você colocar jogos educacionais, é um monte, gente, de jogo que aparece. E aí você vai vendo e testando o que é que você pode fazer, tá bom? Esse aqui são alguns sites, esse do Aprendizagem Criativa, que ela dá ideias, dá atividades para fazer com os meninos. Esse também, muito bom, Estante Criativa, tudo é gratuito, ele manda para você o livro, ele manda as experiências, é bem interessante. E essa é a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, tá? Obrigada, vou voltar aí para falar com